Você já se questionou em relação ao que é riqueza? E o que é preciso, afinal de contas, para obter a riqueza? Sim, a riqueza ela tem a ver com o dinheiro, porém, para nós tratarmos mais especificamente, irmos um pouquinho mais a fundo nesse tema, nós precisamos de falar de 3 pilares. E eu vou trazer justamente esses 3 pilares hoje aqui nessa nossa conversa. Essa nossa conversa está baseada no livro Chaves para o Primeiro Milhão, do Anderson Luiz. E eu quero já falar sobre o primeiro pilar, que é a gestão financeira. Com certeza ela é a mais conhecida, ou mais conhecida dos 3 pilares aí. Na verdade ela é a base, né? Esse pilar ele é a base estrutural da construção patrimonial e trata-se aí basicamente daquele controle que nós temos no dia a dia ali em relação a receitas, a despesas, o controle financeiro propriamente dito, a capacidade de viver abaixo do que se ganha, né? Então também está relacionada a essa gestão financeira. Parte aí da organização do fluxo de caixa, seja ele pessoal ou empresarial, né? Dependendo do que nós estamos tratando aí, no nosso caso aqui nós estamos falando mais do pessoal, finanças pessoais. E também a eliminação de dívidas ruins, né? Então se temos algum endividamento ali que não foi feito com sabedoria, a gente acaba gerindo isso de uma forma correta e opta por eliminar. Então, basicamente, a gestão financeira trata desses itens em si, como eu falei, ela é a mais conhecida, mais tratada no dia a dia. Porém, a partir do segundo pilar, as coisas começam a ficar um pouquinho mais distantes daquilo que a gente está acostumado a tratar no dia a dia, e o segundo pilar é justamente a inteligência financeira. E do que se trata basicamente a inteligência financeira? Ela refere-se à forma, né, como o dinheiro é alocado e multiplicado. É como se fosse a sabedoria aplicada aí às finanças, entrando um pouco também da inteligência emocional, como que nós tratamos emocionalmente essa questão financeira, né? No livro ele traz aqui a habilidade de gerir a vida financeira de forma equilibrada. Então tudo nas finanças precisa de um certo equilíbrio, né? Tendo controle das receitas, dos gastos, investimentos e também na tomada de decisões adequadas para garantir a vida, né, a segurança financeira aí durante a vida. E aí algumas perguntas muito legais que aparecem aqui, né, que é: qual a sua configuração mental atual? O que você sabe e o que você pensa sobre a questão financeira atual sua? Como é que está configurado mentalmente sua mentalidade como um todo aí hoje, né? Suas crenças, como é que estão essas crenças e como que elas estão configuradas na sua mente? Que o dinheiro é algo bom ou algo ruim? Que você sempre ouviu lá, dinheiro não nasce em árvore, por exemplo, né? Sabe, essas crenças que limitam muito aí a nossa atividade financeira no dia a dia. Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Qual foi a programação, afinal de contas, a programação mental que você recebeu em relação ao dinheiro? É preciso levar isso em consideração e ela entra dentro desse segundo pilar, que é justamente a inteligência financeira. E por último, não menos importante, o terceiro pilar é o pilar da negociação, que acaba sendo mais subestimado, né? Mas é um dos mais poderosos aí, que vai estar influenciando grandemente a questão da nossa riqueza como um todo. E ele trata-se aí basicamente, por exemplo, né, negociação salarial. Você vai pedir um aumento lá, por exemplo, você tem que ter argumento, chegar com argumento para o seu chefe. Não adianta simplesmente dizer que eu acho que meu salário está baixo, eu quero um aumento. Não, você precisa chegar com uma argumentação. Então você precisa estruturar muito bem isso está relacionado à negociação, né? Por exemplo, a redução de custos fixos e variáveis, você vai tratar com um fornecedor, por exemplo, você tem que ter embasamento, justificativas que garantam que aquilo vai acontecer. Isso é a questão da negociação. Renegociação de dívidas e contratos, que nós falamos que às vezes é necessário lá na gestão financeira. Para fazer isso de forma bem elaborada, você vai precisar saber negociar, né? Então é justamente aí desse pilar que nós estamos falando. Também aumento de margem em negócios, investimentos. Envolve essa questão aí de negociação, você saber comprar uma ação corretamente, saber empreender num negócio, né? Por exemplo, eu vou investir no mercado imobiliário, então você tem que saber qual que é a melhor época, por exemplo, do ano para estar comprando aquele determinado imóvel naquela localização, né? Se você aluga, por exemplo, eu quero comprar imóveis para alocar, qual que vai ser a melhor época de locação, alugar esse imóvel? Se é no litoral, por exemplo, com certeza é o período de temporada. Tudo isso está envolvendo a questão da negociação, né? Desde uma água
pessoa lá que o indivíduo vende no semáforo, se ele escolhe vender numa rua pouco movimentada, ele vai ter que pedir um valor menor. Se ele decide vender aquilo numa rodovia que tem uma movimentação maior, um fluxo maior de veículos ali, com certeza o preço, o valor aplicado, na verdade, daquele produto vai ser, ele vai poder aumentar o valor daquele produto ali que ele vai estar ofertando para aquela clientela, porque obviamente a demanda vai estar aumentando um pouquinho mais, né? A prova disso é que a gente compra a mesma água, paga um valor no mercado, você vai lá no aeroporto, é bem maior, né? E aí uma lanchonete que você vá, um valor mediano ali entre os dois. Então o ambiente ele conta muito nessa questão da negociação. O que mais que a gente tem aqui no livro falando? Uma frase bastante importante que é comentada aqui, é que para mudar o resultado é preciso desenvolver o hiperfoco. Você precisa ter centralização naquilo que você quer, né? Uma vez que você quer se tornar rico, você quer a riqueza, você precisa começar a buscar aquilo incessantemente. Você não pode se conter com o que está acontecendo à sua volta. Você tem que estimar aquele alvo que você deseja, né? Colocar suas metas muito bem estipuladas e não deixar que nada venha te tirar aquele foco. Então o hiperfoco é importante aí nessa questão. Outra frase bastante importante: a sabedoria ela é a semente da riqueza. Tem uma diferenciação entre conhecimento e sabedoria. Quando a gente está estudando, que é o que você está fazendo aqui agora, vendo esse vídeo, a gente obtém o conhecimento. A partir do momento que você coloca isso na prática, você começa a aplicar isso no seu dia a dia, a gente começa a ter aí, então a sabedoria, que é a aplicação desse conhecimento. E por último, uma frase bem legal aqui: tudo aquilo que tira o tempo do seu foco é um sabotador. Então jamais passe tempo aí em redes sociais, televisão, por muito tempo, né? A não ser que seja realmente algo que vai te trazer uma boa performance, vai te ajudar em relação a algo que você precisa ali, um filme que está relacionado a uma palestra que você vai dar, um conhecimento que você precisa adquirir e faz sentido. Fora disso não faz sentido nenhum. Para fechar, eu gostaria de deixar aqui para vocês que pequenas melhorias constantes em negociações geram impacto financeiro exponencial ao longo do tempo. Então, nós tendo gestão financeira bem estruturada, a inteligência financeira aplicada na questão emocional, as decisões tomadas bem centradas e tendo uma negociação, são as chaves fundamentais, os pilares que vão garantir aí a nossa riqueza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal.